Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Sebastião Sousa Pinto e sejam bem-vindos a mais um update do mercado de transferências, aqui num cenário um pouco diferente, e será este o cenário aqui durante os próximos dias, nada de mais. E portanto já sabes, se não queres perder os próximos conteúdos, subscreve o canal e ativa o sininho das notificações para não perderes quando é que saem os próximos conteúdos. Temos aqui algumas situações, Sporting, Porto, Benfica. Portanto já sabes, se não queres perder, subscreve e ativa o sininho. Links das redes sociais na descrição e já sabes, para começares as tuas apostas esportivas, podes registar na solverde.pt com o meu código SEB, primeiro link da descrição, ou então aqui no QR Code que te está a aparecer no ecrã, para começares então as tuas apostas esportivas, bónus, free bets e free spins no registro. Está tudo na descrição, passa por lá, para não perderes nada, e já sabes, para maiores de 18, por diversão e com moderação. Indo para aquilo que são as informações, e vamos começar com uma notícia que eu dei em primeira mão, e é uma notícia totalmente internacional. David Washington, que até no passado já foi associado ao Futebol Clube do Porto, deverá rumar ao Strasbourg de França, de Hugo Oliveira. As negociações estão em fases adiantadas com o Chelsea, apesar, obviamente, de ambos os clubes fazerem parte do Blue Coal Group, que detém o Strasbourg e o Chelsea. O Strasbourg estava a trabalhar na sua contratação e eu vi alguns comentários de não está a trabalhar porque não está a trabalhar na sua contratação porque o Chelsea faz parte do mesmo grupo, portanto tem o mesmo dono, não está a trabalhar em nada. E eu, obviamente, recusei essa afirmação e neste caso, claro que está a trabalhar, porque primeiro está a trabalhar internamente na melhor solução, seja por empréstimo ou em contratação em definitivo, e também, obviamente, com os empresários do jogador, porque é preciso negociar um contrato. E, portanto, o clube está a trabalhar, as negociações estão cada vez mais próximas de um final. Os representantes do jogador já estão há dias em Estrasburgo, há 4 dias, 5 dias, para fechar este negócio em negociações com o Chelsea. Neste caso com os donos do clube, evidentemente, do Strasbourg também, e portanto teremos que acompanhar. Inicialmente foi posto um empréstimo em cima da mesa, porque vale relembrar, o Strasbourg só tem mais uma vaga de empréstimo. Neste caso, 2 jogadores já foram do Chelsea, pode contratar o terceiro, mas à partida, nesta fase, o negócio poderá movimentar-se mais para uma transferência em definitiva, rondar os 10 milhões de euros fixos, mais objetivos e uma percentagem de futura venda. Vale relembrar que David Washington viu a sua transferência para o Strasbourg precisamente negada há 2 anos, em 2024. O negócio estava fechado por 20 milhões de euros, fechado verbalmente, por 20 milhões de euros, mas os franceses acabaram por decidir eh, por sair dessa cena à última hora, e portanto David Washington acabou por permanecer no Chelsea, foi emprestado ao Santos, chegou a ser ligado ao Futebol Clube do Porto, penso que no ano passado, se não em janeiro. Neste caso, agora no Chelsea, deverá sair do clube em definitivo, mas mais uma vez vamos acompanhar esta situação. Depois Tiago Oveia no Gensler Beer League, e o relógio está a contar, um bocado complicado aqui do clube, mas o relógio está a contar detalhes exclusivos, acredito eu, penso que são detalhes exclusivos. Vai rumar à Turquia por empréstimo numa opção de compra de 3 milhões de euros. Vale relembrar, também exclusivo confirmado, que já tinha afirmado há 48 horas mais ou menos, que Tiago Oveia tinha um interesse forte de clubes da Turquia que estavam a avançar para a sua contratação, e a verdade é que isto acaba por acontecer. Tiago Oveia até já realizou exames médicos no clube, tal como informou, por exemplo, o treinador do clube, Gensler Birligi, que então já realizou exames médicos, faltava só os detalhes com o Benfica, e neste caso algo que consegui apurar serão num empréstimo com a opção de compra a rondar os 3 milhões de euros. Não sei se serão certamente 3 milhões, pode ser um pouco menos ou um pouco mais, mas a rondar os 3 milhões de euros. Portanto, negócio final, falta só mesmo a assinatura de contrato para Tiago Veia oficialmente ser confirmado como novo jogador do clube turco, após ter visto também a sua transferência para o Atlas do México cancelada de última hora, porque, se bem se lembram, Tiago Veia já tinha até chegado ao México para realizar exames médicos, para fechar contrato, mas à última da hora, por motivos aparentemente, segundo alega o clube mexicano, com os empresários do jogador, o negócio acabou por cair por terra. Já que estamos no Benfica, vamos à situação de João Palhinha. Há um crescimento maior aqui de otimismo na situação por parte dos encarnados. A prioridade de Palhinha, vamos pôr aqui pontos nos is, já sempre disse e toda a gente sempre disse, a prioridade é continuar na Premier League. E digo continuar porque ele acabou a última temporada no Tottenham, ok, que ele agora está no Bayern de Munique, mas então vamos dizer, regressar à Premier League. O Tottenham tinha na altura uma opção de compra de 30 milhões de euros, que acabou por não acionar, e portanto o jogador retornou ao Bayern de Munique. O Newcastle tentou a sua contratação, mas João Palhinha disse não, e portanto estará entre Aston Villa e
Benfica. Não há qualquer acordo entre Aston Villa e Bayern de Munique, conforme também deu o diretor do clube bávaro. Há sim um princípio de acordo com o João Palhinha, com o Benfica também, há um princípio de acordo com o médio, que então espera a sua resolução o mais rápido possível e vê com bons olhos um regresso a Portugal, com o fator família, apesar forte nesta decisão. Portanto, teremos que acompanhar, porque obviamente o Newcastle fora de cena, por não estar nas competições europeias, é necessidade, vamos assim dizer, é um dos fatores importantes para levar João Palhinha, é estar em competições europeias. O Benfica está na Liga Europa, o Aston Villa também, e portanto, lá está, teremos que acompanhar. É um jogador que interessa bastante aos Villains, do Unai Emery, mas nada fechado nesta fase. Há um princípio de acordo com o jogador. O Benfica também tem um princípio de acordo. Marco Silva já falou com o atleta para o fazer ingressar e regressar a Portugal, e portanto, lá está, teremos que acompanhar. Há mais otimismo na parte do Benfica, porque não vendo um acordo com o Aston Villa, acrescendo aqui esta possibilidade, até confiança do jogador, se calhar em regressar, Marco Silva também fazer pressing para a sua contratação, porque Marco Silva vê este jogador como a peça-chave para o meio-campo e, portanto, também ponderam saídas, por exemplo, Enzo Barrenechea, apesar do bom início da época. E lá está, tudo depende de valores. O Benfica apresentou 15 milhões de euros mais 5 milhões de euros em objetivos ao Bayern de Munique para a sua contratação, que foi rejeitado, pelo menos nesta fase. Eu já tinha dito aqui, os timings serão cruciais, porque cada vez que nos aproximamos mais do final do mercado, o Bayern de Munique verá-se cada vez mais pressionado a vender o jogador, porque não entra nas contas. O diretor do Bayern de Munique já afirmou publicamente que não entra nas contas do clube, nem de Vincent Kompany, portanto é para vender e, portanto, podem estar com as exigências que quiserem e os clubes que estão interessados vão jogar com isso certamente, até cada vez ao fecho do mercado. Estas oportunidades de mercado existem, o valor vai sempre descendo, não são jogadores que são importantes e, portanto, ao fim do mercado são cada vez mais altos os valores, porque, obviamente, para o clube poder contratar um jogador para colmatar a sua saída, terá que vender por mais caro, não é? Porque é um jogador importante e depois terá que compensar de alguma maneira. Neste caso, quando é um jogador que é para sair, os clubes tendencionalmente acabam por vendê-los mais barato ao fecho do mercado. Isto lá está, porque é um jogador para sair e, portanto, se não estão a conseguir fazer negócio por um valor, se calhar vão ter que baixar um pouco as exigências se quiserem mesmo libertar-se do jogador. Isto poderá acontecer com o João Palhinha e, portanto, o Benfica também vai fazendo aqui um jogo de balança, de jogo de cinturas, e veremos o que é que irá acontecer. Digam-me nos comentários se acham que Palhinha vai ou não ser reforço do Benfica. E antes de ir ao Futebol Porto, vamos falar aqui de Kocherashvili, média do Sporting, e que deverá estar mesmo de saída do clube. O relógio está a contar iminente, o negócio ainda não está fechado, mas há uma base de entendimento com o Sevilha para a sua transferência. Já falei aqui de Kocherashvili algumas vezes no canal, e neste caso foi para negar muitas informações, porque já se deu acordo com o Getafe, já se disse que ia para o Getafe, já se disse que havia acordo com o Sevilha, nunca foi verdade. Isto obviamente com o Sevilha noutra fase, não agora. E eu sempre fui assertivo nesta situação aqui no canal, e neste caso, agora sim, há uma base de entendimento entre Sevilha e Sporting. O negócio ainda não está fechado, portanto, passo a passo, vamos ter cautela, tal como eu tive cautela da última vez, porque de facto não havia acordo. Neste momento também vou ter cautela, porque enquanto o negócio não estiver fechado, vamos ter calma, vamos ver o que é que poderá acontecer. Os clubes ainda estão a fechar detalhes, ainda vai haver novas reuniões, provavelmente no dia de hoje. Ontem o negócio avançou bastante, e o negócio está praticamente fechado. Kocherashvili não entra nas contas de Rui Borges, vai deixar o clube, e poderá rondar aqui, segundo o que está a ser falado, ainda não tenho os dados completos, só mesmo quando estiverem fechados, mas fala-se de 4 milhões de euros mais 500 mil em objetivos, ou 4 milhões de euros fixos, 4 milhões de euros, 4,5 milhões de euros fixos. Teremos que ver se será 4 mais 500, 4,5, se será outra fórmula, só irei perceber mais tarde, não neste momento. O negócio terá que ser fechado primeiro, portanto teremos que acompanhar, mas Kocherashvili a um passo de rumar ao Sevilha e o relógio está a contar iminente. E para fechar aqui no Futebol Clube Porto, Santiago Giménez e Timber do Olympique Marseille, a começar com o médio. Há mesmo essa possibilidade dele ser reforço do Futebol Clube Porto, está bem referenciado por parte do clube e houve já algumas sondagens. Com a saída de Rodrigo Moura é essa a possibilidade, teremos que acompanhar, porque os valores não serão propriamente baixos, deverão rondar sempre ali os 15 e os 20 milhões de euros. Nada adiantado nesta fase, é um jogador que interessa à estrutura, vamos ver o que é que poderá acontecer. É um jogador que deverá também sair do Olympique Marseille, dependendo obviamente de propostas até ao fecho do mercado. É um jogador que o clube está interessado em negociar. Portanto, isto também o Porto, tal como o Palhinha com o Benfica, o Porto aqui pode jogar também com isso até ao fecho do mercado. Veremos essa situação.
mas no caso também de Santiago Giménez, o jogador está de saída do Milan, como toda a gente já sabe, já afirmei também isto aqui várias vezes no canal, está de saída do AC Milan e também já deu sim ao Futebol Clube do Porto e pessoalmente não, mas virtualmente, telefonicamente, Santiago não, a Francesco Farioli. Já houve essa conversa entre o treinador e o jogador, que então aguarda só luz verde para arrumar ao Dragão e à Cidade Invicta, aguarda acordo entre clubes. Inicialmente estava a ser conversado um empréstimo com uma opção de compra de 20 milhões de euros. O negócio parecia que por esses moldes ia avançar. A verdade é que o Futebol Clube do Porto apresentou 15 milhões de euros num empréstimo com a opção de compra, que poderia tornar-se obrigatório mediante objetivos incluídos e sem pagar qualquer taxa pelo empréstimo. E obviamente o AC Milan acabou por recusar esta proposta e portanto lá está, teremos que acompanhar porque o Porto ainda tem o jogador como alvo, não é verdade que já estão a avançar para outros. Estão a ponderar outros alvos também, mas tem Santiago Giménez como alvo número um nesta fase e também entre preço e qualidade, no sentido em que, para aquilo que ainda pode apresentar também ao serviço do clube, é um jogador que interessa bastante e, portanto, lá está. Teremos que acompanhar a perceber o que é que irá acontecer desta situação. O Porto está muito interessado, Santiago Giménez aguarda a luz verde, já deu sim ao Porto, a Farioli, e o Porto ainda precisa de aumentar então a sua proposta para então o AC Milan ponderar e talvez aceitar esta proposta, porque vale relembrar também, o AC Milan precisa de fazer vendas, já fez mais de 140 milhões de euros em contratações, e a Federação Italiana, no que toca a este fair play financeiro, também não é propriamente amiga portanto, o AC Milan terá que fazer vendas. Há jogadores que estão na calha para sair, Santiago Giménez é um deles, e é preciso fazer vendas. Ok, que seria um empréstimo com a opção de compra, mas há já aqui alguma margem, porque o AC Milan poderia ver esse dinheiro a chegar no próximo ano. Portanto, lá está. O AC Milan vai ter que ser pressionado a vender, o Porto quer comprar, é um jogador que quer para sair, vamos ver, que lá está, os timings serão cruciais nesta situação, noutras situações também, é uma oportunidade de mercado claramente de Santiago Giménez, que está lesionado, vale lembrar, até setembro ainda está lesionado Santiago Giménez, alguns em setembro, e portanto lá está, mais uma situação para acompanhar, já sabes, malta, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, subscreve o canal para não perder os próximos conteúdos, ativa o sininho para saberes quando é que eles saem, já sabes, links das redes sociais na descrição, salberto.pt, primeiro link da descrição, com o meu código CEP, aproveita para começares então as tuas apostas esportivas, se assim gostares de fazer, e já sabes, vejo no próximo e como sempre, o relógio está a contar.